Olá, minha gente, sem mais, o Gotirão tá na área pra gente conversar aqui sobre os mais variados assuntos. Na última edição do nosso podcast eu falei sobre poder, que o poder já não é mais absoluto, que o poder está diluído, fragmentado, que o tripé que move a sociedade quando acontece um crime, você pode observar, sexo, poder ou dinheiro. Um amigo meu disse isso, eu guardei isso comigo e toda vez que eu observo que um crime aconteceu, eu vejo que por trás deste crime está o sexo, ou está o dinheiro, ou está o poder. E eu falei sobre o poder, e que o poder está fragmentado. Em tempos modernos, a gente observa que a fragmentação do poder ela é muito importante para que não haja um absolutismo, para que não haja um desequilíbrio. Isso acontece por conta de uma palavra muito usada, muito famosa, muito conhecida, que é a democracia. Para a gente entender o mundo contemporâneo, hoje eu quero falar sobre democracia, a importância da democracia. E se nós olharmos no dicionário, você vai observar democracia, governo em que o povo exerce a soberania, ou sistema político em que os cidadãos elegem os seus dirigentes por meio de eleições periódicas. Muito bem. Pode ser simples assim? Pode ser simples assim, mas a democracia, ela vai muito além. A democracia, ela ajuda a mantermos um equilíbrio social. Uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada. Nós não vivemos uma ditadura. Aí a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Eu queria convidar você a voltar lá para 1787. A democracia americana é a mais antiga do mundo, 1787. E olha que nesse começo nem era tão democracia assim. Foi um processo, foi uma caminhada, mas foi fundamental para chegarmos aonde estamos hoje. Mas eu queria também, voltando para este século, voltando para este período onde a democracia americana surge como a democracia mais antiga do mundo, dá para voltar alguns anos, décadas antes, um pensador já idealizava a democracia. E aí eu estou falando de Jean-Jacques Rousseau. Quando lemos Rousseau, em pleno ano de 2021, sabe o que a gente percebe? Esse suíço nos leva a esse tema colocando a democracia como o caminho que permite a conquista da vontade geral. E aí nós percebemos que o tema, embora seja complexo, abrangente, como eu falei há pouco, ele também é atual, atravessa o tempo nesses 300 anos. O pensamento de homem livre, que encontra o melhor de si dentro da liberdade, vai ao encontro do que propõe a democracia. Algo não tão comum na época de Rousseau. Para este pensador, o contrato social colocado em questão, o homem, ele vai perder de um lado, mas vai ganhar muito do outro. E eu vou explicar. Ele deixa algo na sua liberdade natural, mas ganha na liberdade civil. É uma estrutura que limita um pouco os direitos, mas te dá liberdade, a propriedade, te dá direitos. Você pode possuir. Jean-Jacques Rousseau, ele tem a visão da democracia como ponto de partida para uma sociedade mais justa, mas que deveria ser pensada e inserida no contexto da época. O impacto da democracia naquela época era algo muito inovador, desconhecido, mas o pensamento dele é algo atual. O pensamento dele é algo importante. Para Rousseau, a democracia é a ideia de que todos os homens são iguais e livres. Algo impensável na época. Algo impensável, inclusive, para algumas pessoas nos dias de hoje. Em tempos de escravidão, exploração, o pensamento crítico de Rousseau, repelindo toda forma de subordinação de uma pessoa a outra, foi chocante para aquele momento. A ideia de um governo que tem que servir à vontade geral, não indo além disso, é aterrorizante para a elite que estava no poder. Até o tema da intolerância religiosa e civil, podendo atrapalhar o ambiente político, é tratado em suas anotações. Liberdade, soberania, viver em uma democracia torna Rousseau influente, inclusive na Revolução Francesa que chega depois. E a Revolução Francesa, ela foi um marco de conquista e avanço
consequentemente colocando Rousseau na história da humanidade com um pensamento bem à frente do seu tempo. E para finalizar, me permita, muito do que vivemos hoje na sociedade democrática foi pensado por Rousseau depois de 1700. Viva a democracia! Eu sou Reinaldo Gotino, sem mais. Obrigado pela companhia, um grande abraço, tchau, tchau.